E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Alexandre do canal Radarnet e hoje eu quero falar sobre 10 dicas para trading lucrativo. Eu já havia abordado em um vídeo anterior como operar no mercado de Binance Futures no dia 22 de fevereiro. Mostrei alguns trades ao vivo e dei as coordenadas para você começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro de futuros, negociando os futuros das criptomoedas. Então, no dia de hoje, eu quero deixar 10 dicas para um trading lucrativo e essas dicas não se aplicam apenas ao mercado de futuros, mas toda e qualquer operação técnica em mercados financeiros. Commodities, moedas, ações, o que vocês quiserem negociar são os mesmos princípios, ok? Então bora lá. Vamos começar com a dica número 1, sem enrolação. Não desista. Essa é a minha dica número 1, porque o sucesso é muito sobre o que você não desistir, não deixar a peteca cair, insistir, persistir, porque quanto mais você negociar, quanto mais você observar os gráficos, a movimentação do mercado, quanto mais você estudar sobre o assunto e se dedicar, com o tempo, eventualmente, você vai ser bem sucedido. Então é necessário muita persistência, muita disciplina e não pode desistir não. Quanto mais tempo passa, mais favorece esse processo de sedimentação dos conhecimentos que você vai adquirindo e também mais o tempo de experiência, mais o tempo de tela e a sua visão, as peças do quebra-cabeça aos poucos vão se juntar. Vamos para a dica então número 2. Comece pequeno. Tem gente aí que fica vendo vídeos no YouTube com operadores profissionais com muitos anos de experiência ganhando $1.000 por dia, $5.000 por dia, $10.000 por dia. E às vezes até a pessoa tem dinheiro e quer começar já a ganhar grande, porque está acostumada a pensar em números maiores. Pessoal, começa pensando em ganhar $10 por dia, $5 por dia. E aí aos poucos vocês vão aumentando isso. É preciso muita disciplina, construir a sua confiança ao longo desse processo. Não importa quanto dinheiro você já tem, você tem que começar pequeno, porque vai cometer muitos erros desde o início. Se você tirar lá $100.000 e ficar apostando de 10 em $10.000, você vai perder todo o seu dinheiro, assim ó, no instalar de dedos. Facinho, facinho. Então comece operando pequeno, com entradas de $5, $10. Aí você passou 2 dias ganhando $10 por dia, aumenta para $20, para $30, para $100. Eventualmente você vai chegar aos objetivos maiores, que é o que você sonha, né, alcançar. Mas tem que começar pequeno. É um processo de sedimentação de conhecimentos e de domínio dessas técnicas e metodologias de negociação. Vamos então para a dica número 3. Negocie com a boa estratégia. Não adianta nada você ir para o mercado financeiro e colocar qualquer coisa em prática. Você está ávido vendo os movimentos dos preços subirem e descendo, está ávido querendo logo ver a movimentação, quer ação, né? E esse negócio você tem que ter calma, você tem que ter disciplina. Escolhe uma estratégia que seja bem conhecida, utilizada por muitas pessoas, uma estratégia assim provada pelo tempo. Então, por exemplo, você tem, vamos dizer que você tenha 2 setups. Você abriu o gráfico agora e está nesse momento aqui dos preços. Você está vendo que os preços vieram numa tendência de baixa e não pôde surfar porque você acabou de entrar aqui, nessa posição. Mas olha, tem uma pin bar aqui, tá vendo aqui? Uma pin bar, um martelo invertido. O preço está testando a EMA de 20 períodos e você tem um topo duplo aqui, ou M, tá certo? Você pode operar esse pin bar, entrar vendido aqui, colocar o stop loss aqui e seguindo os topos dos candles aqui até ser estopado aqui, por exemplo, que aqui você alcançou o topo do candle anterior, né?
Ou simplesmente você vai vir aqui, colocar uma ferramenta de projeção aqui, em que você vai colocar o stop de 0,79 aqui, por exemplo, né? Esse aqui equivale a uma proporção de 1 para 3. 1 é o valor do seu risco e 3 vezes o risco é o valor do seu objetivo nessa negociação. Nessa situação você seria estopado aqui, ó. Daria algumas moedas a mais aí. E pelo método de seguir o topo do candle anterior, você seria estopado aqui. Está muito próximo e de qualquer maneira os dois resultados são excepcionais, tá? Então esse é um exemplo de uma boa estratégia que é muito utilizada. O texto, observar o preço, testar a MA de 20 períodos, e você tem aqui o pin bar. Não opere o pin bar isoladamente, nem o topo e fundos isoladamente, porque você não sabe se é topo e fundo realmente ou se vai reverter contra você. Ninguém sabe no futuro, né? Mas em tese, esse nível de suporte aqui, ó, que foi vencido, aqui se tornou um suporte, foi formado esse pin bar aqui, e logo aqui em cima ele foi rompido e se transformou numa resistência e se formou um outro pin bar aqui. Isso tudo aliado à observação de que é uma tendência de baixa. Nós temos a EMA de 200 períodos aqui descendo, inclinada, a de 20 períodos inclinada, no ângulo de 45 graus. Nós vemos que aqui houve realmente uma boa oportunidade de você lucrar muito bem. Depois disso nós temos uma divergência aqui no MACD, em relação aos preços, que aqui está horizontalizado os preços, aqui está ascendendo, indicando uma possível reversão do movimento, ou pelo menos uma lateralização do movimento, que foi o que aconteceu nessa faixa aqui. Então esse aqui é um bom exemplo de uma estratégia bem comprovada e bem utilizada de negociação. E tem que ter muita paciência para esperar a hora certa de entrar no mercado e fazer tudo nos conformes. Se você tem que criar bons hábitos e persistir, fazer backtest com essa estratégia, ver se ela realmente funciona, em que medida ela vai funcionar. Nenhuma estratégia vai funcionar para sempre. Uma hora ela vai errar, vai falhar. Você não pode desanimar, você tem que ter confiança na estratégia, né, e persistir com ela e se adquirindo a maestria dela, o total domínio dela. Pouco a pouco, fatalmente, você vai ver os resultados. Vamos então para a dica número 4. A dica número 4 é: anote seus resultados. Mantenha anotações sobre seus trades. Qual a data, o ativo que você negociou, o volume negociado, o preço do ativo na entrada, na saída, o resultado, se deu bom ou deu ruim, preço do stop loss, o preço-alvo e, muito importante, um campo de observações. Nesse campo de observações, se deu errado o trade, você tem que anotar, você tem que rever a posição, o que você pensou que ia acontecer, por que aconteceu, se você fez certo, tudo certo de acordo com as suas regras, ou se estava faltando alguma coisa, por que razão seria que os preços foram no lado oposto que você queria que ele fosse. Você estava contra a tendência, você estava perto de um nível de suporte ou resistência, não tinha nada que fazer a não ser esperar e deu errado, porque de vez em quando vai dar errado mesmo. Tem hora que você faz tudo certo e vai dar errado. Agora, por que você tem que anotar? Voltando a essa tela aqui do sistema de negociação, do setup, digamos que o seu sistema, há situação em que você não tenha essa pin bar aqui, mas tenha o fundo duplo, por exemplo. Há situações em que há o fundo duplo e há situações em que você tem pin bar. E você verificou que no fundo duplo você teve a taxa de acerto de 55% e na pin bar de 25%. Você pode chegar à conclusão de que não vai mais negociar o pin bar isoladamente, sem que haja o topo ou fundo para confirmar.
né? E isso você só vai conseguir corrigir se você tiver anotado, tiver feito anotações ou observações sobre os trades, principalmente os trades perdedores, que é aqueles que mais nos ensinam, se você souber utilizá-los. Então agora vamos para a dica número 5. Dica número 5. Não quebre suas regras. Eu só vou entrar quando tiver com abaixo da EMA de 200, abaixo da EMA de 20, vendendo, né? E que ela tiver com ângulo de 45 graus, o MACD tem que estar abaixo da linha zero, tem que ter um fundo duplo ou topo duplo, tem que ter um pin bar. Então você tem que escrever todos esses elementos da regra. Eu sempre vou colocar o stop loss quando eu começar, nunca entrar num trade sem colocar o stop loss. Quando você colocar a sua ordem, já coloca junto o seu stop loss. No caso aqui eu coloquei o stop loss. Deixa eu mudar essa cor aqui, porque já deu o que tinha que dar. Pronto. Então se você entrou no rompimento dessa pin bracket, você sempre vai colocar o stop loss aqui atrás, né? E aí vai fazer a proporção de 3:1, já coloca o seu target aqui, ou então coloca um target maior, mas aí vai fazer 4:1, por exemplo, ou 5:1, a seu critério, mas aí você vai mover para o break-even assim que chegar no primeiro 1:1, aí você já move o stop loss para cá, entendeu? E vai acompanhando os candles aqui. Então você tem que escrever todas essas regras e cumprir todas. Escrever literalmente, tá, pessoal? Tem que ter um documento aí que vocês tenham escrito todas essas regras detalhadamente. As regras de entrada, as regras de gerenciamento do risco e assim por diante. Então vamos para a dica número 6. Tenha stops no break-even. Né? É isso que eu estava explicando para vocês aqui. Né? Moveu 1:1, moveu até aqui, move o seu stop loss para o break-even. Né? Isso aqui é fundamental. Deixa eu buscar aqui um exemplo aqui na frente. Então aqui, por exemplo, você está abaixo da EMA de 200 e a EMA de 20 está abaixo da EMA de 200, fez o ângulo de 45 graus aqui, esse trade aqui já não é mais possível, você já está em um momento tardio, mas o MACD está acima da linha zero e você vê esse pin bar aqui e fala assim, não, está na tendência de baixa, de acordo com as EMAs, mas o pin bar aqui indica que tem pressão compradora nesse ponto aqui. Agora os preços vão subir. Fez um topo, fez um fundo duplo aqui e mais essa pin bar quer dizer que vai reverter o movimento. E você vai contra a tendência, que é contra as suas regras, tá? É contra as minhas regras e eu recomendo que seja contra as suas também. Aí você coloca um stop loss aqui. Vamos voltar para aquela outra cor. Uma cor mais... Vou colocar um laranja. Um laranja aqui. Então você coloca um stop loss aqui e quer comprar nessa posição. Tudo bem. E você vê um candle aqui que parece estar sustentando esse nível aqui. E coloca uma posição de compra nessa posição aqui. E é estopado. Aqui, tá? É estopado aqui. Né? Tudo bem, você errou, foi contra as suas regras, errou, tudo bem. Segue a vida. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Mesmo os traders mais experientes erram. Né? Tem que ter humildade, disciplina e não desistir. Tá certo? Uma outra situação aqui. Então aqui você não teve a oportunidade de mover o seu stop para o break-even. Vamos ver uma outra oportunidade. Então aqui mais à frente, você volta a esse ativo, que no caso aqui é Bitcoin, o USDT. Você está na tendência de baixa, está abaixo da EMA de 200, abaixo da EMA de 20,
e interpreta isso aqui como um bom momento. O MACD está abaixo da linha de 20 e você vê uma linha de tendência aqui que foi rompida e vê que esse nível de suporte que estava sustentando os preços aqui foi testado por esse por essa barra aqui e voltou a cair o preço. Então vamos lá, você coloca aqui uma ordem de venda nesse nível e coloca o stop loss. Você pode colocar aqui antes desse, digamos que você coloque aqui seu stop loss bem apertadinho. Você não pensou que na verdade aqui o topo desse movimento aqui seria esse candle aqui ou aqui, mas aí a distância seria muito grande. Você fala, não, vou manter o stop loss bem apertadinho, ok? Aí os preços vêm até aqui e dá tudo certo. Você tem 1,5 o retorno de 1,5 em relação ao seu risco, mas você está esperando 3 para 1, né? A famosa regra de ouro, não, eu quero 2 para 1, 3 para 1, porque assim eu vou ser lucrativo. Os preços vêm aqui e você não faz nada. Você quer que eles venham até aqui, toquem o seu objetivo, que é 3 para 1. E os preços descansam aqui um pouquinho, sobem aqui, te dão aquele susto, depois descem aqui e você fala para você mesmo, ah, agora vai, agora eu tô feliz. E não faz nada. E os preços sobem rapidamente, você se desespera e é estopado aqui, ó. De novo. O que você deveria ter feito? Deu 1 para 1, meu amigo. Mais ou menos aqui, ó. Caiu daqui até aqui, move o seu stop para o break-even. Ok? Deu 2 para 1, você move ele para o break-even. E aqui teve um candle aqui, quando ele perde esse fundo aqui, estava coincidindo com o momento em que o seu stop estava no break-even, você já teria sido stopado, tá certo? Veio aqui, tá certo? Candles grandes, você pode monitorar com mais cuidado. De repente dá para mover o stop um pouquinho mais, porque ele caiu bastante, caiu até aqui. Se ele perder o corpo dele aqui, ó, mesmo antes de perder a sombra, que é essa haste superior aqui dele, perdeu o corpo do candle aqui, você já poderia sair da posição. Mas você espera e tchum, vai até aqui em cima e é estopado. Não é isso? Então essa foi uma grande oportunidade que você perdeu. Uma outra, agora eu quero mostrar um trade de sucesso. Já mostrei um stop, o que você foi estopado direto, está aqui atrás. Um que você gerenciou o stop para o break-even, que é a regra número 6. E agora eu quero mostrar essa posição aqui. A EMA de 200, os preços acabaram de subir acima da EMA de 200, ela está bem horizontalizada aqui. Apesar de tecnicamente estar no momento que prevalece os negócios de baixa, nesse momento aqui, a EMA está subindo. O MACD já prevalece principalmente acima da linha zero. Então é um momento que pode ser de reversão, pode ser, não sabemos, não é? Mas nós vemos aqui que teve um topo aqui, ó, que foi rompido aqui, e houve um teste desse nível aqui de resistência, e aqui esse nível de resistência foi testado de novo. Então a pessoa que pensa só dentro do quadrado e não tem experiência de mercado, pensa assim, bom, esse nível de resistência que está aqui, foi testado aqui, e agora que ele não conseguiu romper esses preços, eu vou vender aqui abaixo desse pin bar, porque agora os preços vão cair, não é isso? Aí coloca a venda aqui e um stop aqui, né? E coloca aqui o target dele um pouco antes desses pin bars aqui embaixo, né? Isso aí vai ter gente que vai pensar assim, né? E pode estar certo, eles podem estar certo. O mercado faz o que ele quer, não o que a gente quer, né? Mas com a experiência que a gente pode
observar, nós temos um triângulo aqui, né? Um triângulo ascendente que foi rompido aqui, e é muito comum também quando há a demonstração de um nível como esse, de uma demonstração de que aqui houve gente querendo vender, os players institucionais, isso é o big money, né? O dinheiro dos espertos, das grandes baleias e instituições, eles querem também caçar esses lugares onde as pessoas normalmente colocam seus stops, né? Então o que você poderia ter feito aqui? Não, aqui teve gente vendendo, né? E colocou stop aqui. Então, se os preços chegarem aqui, eu quero comprar. Porque chegando os stops aqui, o que é a saída de uma posição de venda? É uma compra. Então os stops vão impulsionar esses preços aqui para cima e eu vou ganhar um bom movimento aqui a partir da perda dessa resistência aqui, da ruptura dessa resistência. Então, pensando assim, você poderia ter colocado uma ordem de compra aqui com stop aqui. Pensando fora da caixa, pensando com esse pessoal que está movendo os preços, né? Então vamos ver o que pode acontecer aqui. Então você colocou o stop aqui, o preço foi a seu favor, né? Essa aqui é a sua posição de entrada, tem esse candle ali, você já pode mover o seu stop para o break-even, né? Os preços forem a seu favor, você tem duas opções. Número 1, você move o stop para cá, e outra opção é deixar o stop aqui e seguir a EMA de 20 períodos, tá? Uma é de mais imediatista, de curto prazo, a outra é de longo prazo, e as duas opções são viáveis. Você pode deixar metade da sua posição para ser estopada de uma maneira mais imediata, mas assegurando algum lucro, e a outra metade no break-even, né? Então aqui, por exemplo, a primeira posição, você já pode pensar que você vai ser estopado aqui, a outra eu vou deixar na posição inicial, continuo com o meu stop aqui, a outra metade da minha posição. Então a primeira posição já fui estopado aqui e saí da posição, e a outra eu continuo aqui aguardando os acontecimentos. Bom, esse padrão aqui de xícara, que eu chamo de xícara, né? Aqui é xícara, que ele faz uma meia volta assim, é um padrão bom, e aqui eu posso mover o stop loss para esse fundo, coincidindo com a EMA de 20 períodos. Aqui de novo um padrão de xícara, eu vou mover o stop loss, até porque coincide com a EMA de 20 períodos. Então vejam que a EMA de 20 períodos está acompanhando bem o trade, né? Aqui nós temos de novo duas possibilidades. Uma vai acompanhar a EMA de 20 períodos para mais longo prazo. A outra opção é já encerrar a posição aqui, porque nos deu uma relação entre o custo e o benefício já bastante interessante, né? Então aqui eu poderia sair da posição nesse nível aqui. O outro eu vou acompanhar aqui a evolução da EMA de 20 períodos. Posso colocar aqui no final desse candle, até mais do que a EMA de 20 períodos. Aqui eu tenho a opção de seguir a EMA de 20 períodos ou sair dar um stop loss aqui. Na verdade eu tenho a opção também de encerrar o trade aqui. Qualquer um desses níveis aqui já seria um excelente retorno. Mas aqui, gente, já estamos mais do que no lucro, né? Aqui também nós podemos colocar um stop abaixo desse candle aqui, que ele é duvidoso. Eu não tenho certeza se ele está positivo ou em dúvida. E aqui nós somos estopados por essa posição, né?
o cara mais a longo prazo esperaria para ser estopado aqui, ó. Né? Então, se esse é um trade modelo, nós temos várias opções de saída. Nós temos a opção de saída aqui, 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 e todas essas opções são vencedoras, tá? Uma vez que você está no lucro com uma relação de retorno superior à relação do valor que você arriscou, tá tudo certo. Não tem nada errado aqui. São opções. Se você saísse as duas posições aqui embaixo, também estaria bom. Daria o que? Um para um e meio para um. Não está errado. Exatamente. Só que nesse exemplo aqui, que a gente não tem bola de cristal para saber o que aconteceria, os preços poderiam ter se revertido completamente aqui. E aí? Vai falar que esse cara aqui está errado? Não, não está errado. Colocou o lucro no bolso, bola para frente. O importante aqui que ele fez tudo certo é colocar no break-even a seu stop loss, que aí ele fica zerado de qualquer risco. Tá certo? Se ele encerrou metade aqui ou encerrou tudo aqui, tá tudo certo. O importante, e aqui eu mostrei para vocês algumas técnicas de gerenciamento do seu trade, que é uma coisa também muito importante. Voltando aqui para nossas dicas, vamos para a dica número 7. Não faça trades demais. Overtrading. Tem gente que quer entrar em tudo, né? Tem gente que quer negociar essa aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não tem jeito, gente. Você vai falir. Você vai à falência, inevitavelmente. O bom trader sabe esperar as melhores oportunidades, tá? A maioria deles negocia 2, 3 vezes ao dia. Mas você não precisa fazer 100, 200 operações por dia, como alguns traders fazem. Você vai cansar, você vai render menos. O importante é que você faça uma seleção qualitativa dos trades. E para isso você tem que saber esperar. Dica número 8. Tenha certeza de que seus lucros sejam maiores do que suas perdas. Isso significa que o stop loss seja sempre menor do que o seu target. É comum um ROI de 1 para 2 ou 1 para 3, mas a 3 coloca o target 5, 6, 10 vezes maior. Você não tem que ser perfeito, precisa ter um ROI compensador, tá certo? Então, se você coloca uma posição e você coloca um stop loss que equivale a 10 dólares. Se você ganhar, você ganha 30 dólares, não é? Então é a relação de 3 para 1. Se você perder, você perde 10 dólares, tá certo? Então, se você errar uma vez, você perdeu menos 10. Depois você errou mais uma vez, perdeu menos 10. Depois menos 10, não é? Depois você acerta uma vez. Qual é a taxa de acerto que você precisou aqui? Apenas 33% de taxa de acerto. Com essa taxa de acerto, você ainda está empatado no jogo. Mas a grande maioria dos bons sistemas de estratégia, se você seguir suas regras fielmente, você vai ter 40, 50, 60, 70% de taxa de acerto. Então, para começar, se você tiver 33% de acerto, você não perde dinheiro. Se você mantém um ROI, ROI de 33%, de 1 para 3, 1 de risco, 10 dólares, por exemplo, para ganhar 30 dólares, ou 100 dólares para ganhar 300 dólares, é um ROI de 1 para 3. Retorno, return over investment, retorno sobre o investimento, é a taxa de retorno sobre o seu risco, certo? Então, se eu acertar 33% com esse ROI aqui, eu já consigo sobreviver. E o jogo para quem está iniciando é a sobrevivência. Você tem que aprender. Você não tem que ganhar dinheiro de imediato. Você tem que não quebrar. Tem que preservar o seu dinheiro. É um jogo de defesa, tá certo? Inicialmente. Mas aí, à medida que você for dominando o seu sistema, você vai ganhar vai ter 40% de taxa de acerto, você já vai estar lucrando. Você vai estar com 50%. Se for esse sistema aqui de olhar como é que os preços respeitam a EMA, aqui, por exemplo, ó, de novo, está respeitando a EMA, fazendo um triângulo ascendente aqui, rompeu, posso entrar.
né? Então, você vai ter 66% de taxa de acerto aqui. Olha como é que vai ser sua lucratividade. Você vai ganhar 2 em cada 3 vezes, você vai ganhar $30. E vai errar uma vez. Então você vai perder 10, menos 10 e vai ganhar 60. Que é 2 vezes. Naquele exemplo, né, de você arriscar $10 e perder 30, você acertou mais 60. Então você está com lucro de $50. No dia, por exemplo, que tal $50 por dia? Mas isso é só um exemplo, depende do quanto você vai evoluir nisso aqui. Conheça sobre a estrutura do mercado. O mercado é muito sobre estrutura, né? Você tem que saber reconhecer quando o mercado está em queda, né? Como ele faz fundos descendentes. Então, essa estrutura, como ele está formando aqui um nível de suporte, como ele faz uma retração aqui, e aqui ele rompe e os preços lateralizam. Veja, aqui basicamente a gente está um mercado horizontalizado, e aqui estamos de novo numa tendência de alta, em que há rompimento desse nível desse triângulo aqui, e nós temos de novo uma tendência de alta. Vejam como a EMA de 20 períodos, de 200 períodos está ascendendo, e inegavelmente nós estamos numa tendência de alta. Aqui é formado um nível de resistência. Então esse conhecimento só vem com o tempo de análise dos gráficos, com a maturação do seu processo. Aqui, ó, nós temos aqui também, né, que na verdade tem momentos em que você não tem linhas de suporte e resistência, você tem regiões de suporte e resistência. Então tudo isso vem com o tempo. Finalmente, a dica número 10, pratique todos os dias. Isso aqui é muito importante. Para você estar afinado, você tem que treinar a sua memória, sua mente, seu olhar, e para isso você não pode tirar férias de 30 dias e esquecer do mercado. Senão quando você voltar você vai ter dificuldade. Então você pode ter suas férias de 30 dias, mas dá uma olhada lá de 15 minutos do seu dia nos gráficos, só para o seu cérebro não atrofiar. E pratica todos os dias, cara. Pratica todos os dias, 15 minutos, meia hora, horas, quanto mais melhor. Isso, aos poucos, todas as peças do quebra-cabeça irão se encaixar e você vai ter o sucesso, inevitavelmente. Tem que ter persistência e disciplina. É isso aí. Então, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, suas dúvidas, suas sugestões, tá? O que eu não souber, eu vou procurar correr atrás. E com certeza, todos nós temos muito que aprender diariamente. Mas é importantíssimo não desistir. Persista. Selecione um sistema de entrada que seja bem comprovado, que seja eficaz. Escreva as suas regras, atenha-se a elas, pratique, 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 e com certeza você vai ser vencedor ao final, ok? Boa sorte, bons negócios, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.